Agora o livro. Que livro é este? O livro. Que livro é este? O meu, o seu, o nosso livro. O livro é aquele que, na verdade, vai receber registro. O livro é aquele que vai estar fixado uma verdade absoluta, revelado. O livro é que vai estar armazenado para o futuro, para quem quiser fazer por memória o que está escrito. O teu livro será aberto por memória de tudo que você fez, de tudo que vai estar escrito, porque vai escrever. No livro é aonde você não vai legar a ignorância. Porque naquele dia terás por memória tudo que está escrito, porque terás consciência de tudo que está escrito. Então, não vão dizer que alguém escreveu que não existe. Porque tudo que existe e tudo que está escrito é aquilo que existe em você. Você vai ter o reconhecimento de que és tu na minha presença. Quando abrir os livros. Porque teus pensamentos serão por memória, porque eles não serão inesquecíveis. Lembrarás tu tudo que tiver em teu coração. Todas as tuas obras. Ainda em tua consciência humana, tem memória de algumas coisas que fizeram e vós arrependem, mas naquele dia terá memória completa de tudo do que fez, do que pensou e como agiu. E aí, todos os vossos joelhos se dobrarão. Quando eu vos falo a língua, quando o homem fala, provém do coração. Quando eu falo a língua, é o verbo que vai vir ser revelado do teu coração. A língua é apenas figurativa. Então, tudo que tiver em teu coração é o que vai ser feito por memória. Julgarei com justiça. Eu confesso aquele que, sabendo, em rebeldia, em ignorância, em desejo de pecar, no livre-arbítrio que tem, terá sentença de tuas obras. E tudo quanto o homem semear, tudo ele colherá. Então eu dei o livre-arbítrio da salvação ou da destruição em vocês. E não sou eu que vou julgar. Serão julgados por vós mesmos, pelas vossas obras, pelos vossos pensamentos, pelos vossos atos. Eu só vou dar a sentença. Mas no dia do julgamento, cada um de vocês terão conhecimento. Porque tudo que está registrado se revelará. Assim como resplandece a luz sobre as trevas, resplandecerá o conhecimento do teu espírito adquirido no dia do juízo. Então, viver o desejo do teu coração é viver a própria morte. Serem guiados pelo espírito da morte é ser filhos da morte. Tanto ele que, em verdade, em desejo do teu espírito, predestinou para ti a destruição, também ele persuade a vocês para morar com ele no mesmo lugar que está determinado. A minha misericórdia, a minha compaixão é que vós aprenda a verdade, para que a verdade vos liberte.
Estão presos com grilhões, amarrados em muitas aflições do vosso espírito. Sois entregues à morte, estão mortos. E mortos enterrando os mortos. Eu sou vida, e aquele que de mim se alimenta terá vida. E o que vos dou é o conhecimento, a ciência. A verdade absoluta, única, para que no dia do juízo haja justiça na justiça que tu praticastes. E então, este livro é o registro para que o homem entenda e compreenda o que é livro. Foi dado o conhecimento ao homem da noção do que está em registro, mas não é como um livro no mundo celestial. Mas para entender que tem que estar registrado, tem que estar escrito. O homem criou-se, na verdade, os livros. Então, para que o homem entenda que tudo está registrado, tem que ter por conhecimento que é um livro, mas não é um livro como o vosso livro. Então, no dia vai entender aonde está, como está e o que há de ser revelado. Se o homem entende que tudo que está registrado é em livro, então que haja entendimento entre o espírito que é um livro. Mas depois vai ter o conhecimento do livro verdadeiro, na tua compreensão de um livro. O que importa é que tudo estará registrado. O livro da vida não é o livro individual de cada ser. É apenas a condição de apresentar tuas obras para que haja justiça naquele dia. Este ainda não é o livro da vida. Mas o livro da vida é além do que possa imaginar, do conhecimento que vai adquirir para herdar aquilo que tinha por direito, que tereis que retornar a mim de novo. Vós não conheceis a vós mesmos, e não sabeis quem vós sois. Mas quando souberdes quem sois vós, aí amarão a si mesmo. E no vosso espírito buscarão a paz em ti mesmo. A salvação da eternidade em ti mesmo. E o conhecimento já em ti, revelado a ti, o que permanece em ti, para que seja recompensado pelas tuas obras, o teu direito à vida eterna. Vai entender os sacrifícios. O único sacrifício cobrado, que não é um holocausto em prol de mim ou das trevas, é o teu sacrifício de obediência no conhecimento adquirido, numa lógica única e numa ciência absoluta, e sereis libertos. Isto está sendo revelado. Os ignorantes se levantarão. Os sábios estarão confusos em tua sabedoria. É lícito que tudo isso aconteça, para que todo aquele que é da luz saiba discernir entre as trevas e a luz. Para aquele que é filho, saiba honrar o teu pai. E tenha firme convicção do pai que tem. Porque não há dúvida de quem é imagem e semelhança. Então todo o joelho se dobrará. Toda a língua confessará. Porque como Criador, o que criei está criado. E o que está predestinado, assim será.
E o que está em cada um, sendo de mim, se revelará, reconhecerá. E terá a firme convicção: quem sois vós? Imagem e semelhança de mim. Então, o que de mim se alimenta, virão a mim. Comerão do manjar do céu, beberão da água da vida e terão conhecimento. Não haverá dúvida em teu coração. Então, este é um dom da salvação. Que vós tendes por conhecimento fé. Estado de obediência a mim, pela ciência revelada, pela única verdade absoluta de mim, trará a vossa em sacrifício a vossa própria salvação. E o que importa é que naquele tempo, do que de mim saiu para me retornar. E aquele que de mim faz parte, agregado a mim será. Sendo imagem e semelhança de mim, também ao meu corpo. Serão o vosso próprio corpo. E quando todos estiverem em mim e eu neles, aí um só corpo se manifestará. Aí o universo será um único e absoluto ser, num todo. Todos vós, como partículas de mim, terão a missão do mesmo desejo que eu tenho e do mesmo poder absoluto que eu sou. E tereis o poder como eu sou, porque serão iguais a mim. E aonde eu vos enviar, ireis. E quando eu manifestar através de vós, tudo acontecerá. Então, sereis como a mim. E aquele que deu o dom de criar, criarão outros grandes universos, cosmos, seres, tudo que possa imaginar. E aquilo que não sabe, hão de saber no tempo determinado. Vai passar e esquecer todo o passado. Porque vai viver uma única realidade quando abrir vossos olhos. Porque eu abro os olhos do cego. E é o que eu vou fazer. Vim para abrir os olhos de quem quer enxergar. Não farei por força nem por violência. Aquele que assim vier a mim, não o lançarei fora. E o que a mim foi dado, eu ressuscitarei no último dia. E os que são meu, não haverá condenação, porque eles não se contaminarão, porque aprenderão a verdade, e a verdade os libertará. Então, é a verdade absoluta que trarei à igreja, ao meu povo. Quando eu ajuntar todas as ovelhas nos 4 cantos desta terra, elas subirão no dia do arrebatamento e hei de levar. Até este dia e este tempo determinado, segundo o que está escrito, eis que o libertador é onipresente. Muitos estão esperando quando eu já sou presente. Muitos estão querendo que eu venha quando eu quero que enxergue a minha presença. E eu sou no meio de vós. O que está escrito não se apaga. E ainda que haja julgamento, ficará arquivado para a eternidade todas as coisas. E naquele dia, todos vós
estarão todos reunidos em um só lugar. E para a honra e para a glória do meu Espírito, sereis minhas testemunhas naquele dia. Todo ser, toda criatura que eu criei estará na minha presença. Seja trevas, seja luz. Seja macho ou fêmea. Resgatado da água, do ar, da terra, pelo fôlego de vida, todo joelho se dobrará. Vão me ouvir, e muitos darão ouvido. Vão ouvir, tendo ouvidos, não darão ouvido. Muitos terão olhos e verão, e não enxergarão. Porque é isso que aconteça. Porque neste mundo de iniquidade, há aqueles que há de ser separado. Então, não são todos. Então, os cegos não virão. E os surdos não ouvirão. Só dará ouvido a quem eu abrir o entendimento para que entenda e compreenda. Só verão quando eu abrir os olhos do cego. E não serão mais cegos. Este será o meu povo. E hei de levar. Vós sois bem-aventurados por estar aqui. E muitos, a quem predestinei para estar, não quiseram vir. Amaram em verdade as tuas paixões, os desejos de teu espírito, não mais de conhecer a mim, porque ainda amam o mundo que no mundo há. Mas os que me amam guardarão as minhas palavras e os meus mandamentos, e aprenderão de mim, e sereis como eu sou. Vós sois bem-aventurados, porque estáis aqui. Não que os outros não sejam, mas eu deixei o livre-arbítrio de escolher. Não por força, nem por violência, nem ato de sacrifício, nem crucificação, porque todo olho há de ver, ainda que esteja em tuas casas, porque hei de manifestar, e eu serei onipresente em todo lugar. E aonde eu estiver, este universo hão de me ver, hão de me ouvir, e hão de guardar, testificarão de que eu sou, reconhecerão que eu sou. Então não precisa sacrifício para vir a mim, porque eis que eu vou a vós. E aonde estiverdes, 2 ou 3, estarei eu ali. Então vou mudar as 4 paredes para o cosmos e o universo. Por isso, o tempo está próximo. Eu vou tirar o pastor do aprisco. Para salvar o mundo. Então vou tirar o homem da caverna. Vou tirar o homem da pré-histórica. Vou fazer com que o homem ande e tenha bom ânimo e esforça-te e que inicie e termine tua obra. O homem há de ir, porque eu o levarei. O homem há de existir, porque eu permanecerei o fôlego de vida. O homem será perseguido. É listo que aconteça, porque a luz não tem comunhão com as trevas. E a verdade resplandecerá sobre as trevas, e as trevas se levantará. Mas não prevalecerá. Porque quando chegar o dia, estará escrito que todo este reino não subsistirá. Porque quando eu hei de julgar a todos, no lugar, não será esta terra, não será o pó e cinza, mas no universo, no cosmos, numa morada única absoluta, que vou reunir todos num só lugar.
Os mentirosos mentem. Os incrédulos sonham. E os tolos, como sábios, se envergonham. Por quê? Vão falar daquilo que não viu. E vão ser os mentirosos, para que creiam neles. E todo aquele que crê nele, também como ele, não entrará no meu reino. A oportunidade é única e absoluta. Haverá levantes, haverá guerra. E a guerra não será uma espada derramando o sangue, mas atingindo a alma, os pensamentos, em teu coração. A guerra será travada em espírito, não segundo a carne. E muitos serão mortos, sem atingir a carne, tendo a carne as consequências da morte, pelas enfermidades que hão estar na carne, pelo espírito que hão de receber. Mas eu sou a salvação, a ressurreição e a vida eterna. Eu sou o que curo, restauro, restabeleço um novo templo. Eu sou aquele que, ainda que tendo mortos, viverão. Eu sou aquele que, ainda cego, abrirei os olhos. E eu sou o que faço ouvir e dar ouvido. Mas não será por força nem por violência e nem por superioridade da minha parte, nem a glória e a majestade do meu Espírito, mas dando ao homem em si o privilégio de escolher. Sim, sim. Não, não. Mas ao homem darei o entendimento e a sabedoria para que te liberte. O homem vai conhecer a si mesmo, o qual não o conhece. O homem saberá de si mesmo, o qual muitos não têm por memória. Porque eu não deixarei nada oculto que não seja revelado, nada encoberto que não seja descoberto. E o homem conhecerá a si mesmo, em tua fraqueza, em tua ignorância, teus pecados. Deixarei o homem que se converta e que viva, e que tenha por galardão a eternidade. Mas não farei por força nem por violência. Só apenas virei, já no meio de vós, resplandecendo a luz, para que os olhos possam ver, abrindo eu os olhos, para que veja, seja gravado na tábua do teu coração, a verdade absoluta. Aí sereis liberto para fazer todas as coisas. Quando eu libertar, e hei de libertar, não haverá lágrima, não haverá pranto, não vai ter o que chorar, porque haverá paz eterna em teu coração. Haverá conhecimento e a razão, e vão perdoar aqueles que vos ofendem. Não serão presos, serão livres. Não haverá medo. Isto não existirá na igreja. Sereis deuses, inabaláveis, e podereis fazer tudo. Dominarão e não serão dominados. Verão tudo e guiarão os cegos. Terão, pelo galardão que há de ter, por ter plantado aquilo que eu, na verdade, dei a semente. Colherão teus frutos, se multiplicarão. Porque eu sou aquele que dou semente a quem semeia, multiplicará e enriquecerá. Então darei a multiplicação, o enriquecimento ao ser que de mim receber. É a semente que vos dou. A ciência, a lógica, a verdade absoluta, o manjar do céu. E o manjar que vos dou é o alimento
que traz vida à verdade absoluta. Aí sereis libertos de tudo. Vão conhecer quem sois. Saberão de onde vieram. Sabereis em vós aonde ir, ao lugar por morada, que há muitas que eu criei. E eu darei a luz e não deixarei confundido. E os que pediram, hão de receber. E o que está escuro, o que está oculto, eu vou libertar. Vou revelar. E o que está encoberto, vou mostrar. E é tempo de angústia, porque é tempo de trevas. É tempo de morte, porque estão mortos. É o vale da sombra da morte. É o mundo que vocês vivem. Então, vão conhecer outro universo. Serão libertos pelos grilhões da carne, da alma e também do espírito. Sereis livres e vivereis em liberdade, em paz, em graça, em amor, misericórdia e compaixão. Sereis úteis, porque se tornarão minhas testemunhas e serão meus obreiros, porque trabalharão. E eu darei a recompensa de tuas obras. Antes de colocar a mão no arado, darei o conhecimento da semente que há de plantar e como cuidar. Plantar, cuidar. E o tempo saberão o tempo que há de colher. E a recompensa virá em multiplicação. E sereis riquíssimos quando colher as colheitas daquele dia. Vão conhecer a semente para que, na verdade, tenha a firme convicção dos frutos que hão de surgir. Alguns sabem o que é a semente e pela semente conhece os frutos, mas não pode garantir que dará fruto só por plantar a semente. Então é preciso que eu cuide, que eu dê a vida à semente, porque eu sou a essência e vida da semente. E vós sois bem-aventurados, porque receberão o galardão da justiça praticada em estado de obediência no Espírito, por plantar, cuidar. E digno será o obreiro do teu salário. E o salário será a vida eterna. E o salário será o alimento do manjar do céu, que alimentará o vosso espírito e nunca mais terás fome. Que alimentará o vosso espírito e nunca mais haverá tristeza. Que alimentará o vosso espírito e não terá mais lágrimas. Eu cessarei todas as lágrimas. O livro da vida é eu. Eu sou o livro da vida. Porque eu sou a vida. Porque o que está escrito provém de mim. E eu mesmo escrevi. Então sou eu manifestando através do que está escrito. E o que tiver em mim, e eu nele, viverá eternamente. Porque eu sou a vida eterna. O que do pó foi por mim gerado, em semente como adubo, retornará ao pó. O que do pó saiu.
o que foi por mim gerado, enviado, a mim retornará. O reino do céu. E a quem determinei por moradas, cada um segundo aquele que há de ser e aquele que nele tem a personalidade que tem, o caráter que tem, morará em uma morada. Porque eu reservei para cada um a tua morada. Então, tereis casa para morar. Tereis um universo para permanecer. E tereis a paz neste universo, pela promessa que vos enviei a vós. E viverão eternamente. Pela riqueza do coração, sendo este lugar, eu transformarei e trarei de volta toda criatura que criei. E permanecerão neste lugar. Assim como a areia do mar, que não dá para contar. Em multiplicação. Vindo, indo, sem morte. Sendo glorificados. E dando a oportunidade a todos, no ciclo da vida, para que nasça, envelheça e arrebatado seja, não mortos como a carne. E aí, em glória, retornarão à tua própria glória. E sereis glorificado. Não haverá memória do corpo, pó e cinza. Porque eis que eu vos fiz, pela obra das minhas mãos, a eternidade do teu ser. E uma vida eterna. Então, não conhecerás a morte. Porque não existirá morte. E habitarão neste lugar. Será apenas um encontro com os que aqui permanecerem, mas terá a vossa própria morada. Se eu trouxesse a todos que criei a este sistema, não haveria como alimentá-los, segundo a carne. Mesmo trazendo em espírito, não haveria espaço em espírito. Porque dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, o que é pó, e o que é glória. Então, pela transação da glória, serão glorificados. Pelo procedimento da carne, criado pelo pó, retornarão ao pó. E em glória, em glorificação através do meu Espírito, retornarão a mim novamente. Vivereis comigo. Vão entender e compreender a razão. Vão ter em vós a firme convicção das vossas obras. Tereis a consciência de tudo. E não precisará de pastor. Porque eu serei o vosso pastor. Não precisareis templo de homem. Porque morarão em teu próprio templo o teu ser. E aonde estiver, eu estarei convosco. E tudo que buscar, o mesmo lugar, há de receber, sem sacrifício, de buscar templo feito por mão de homem. Sem sacrifício de entrar em um aposento e me buscar em oculto. Porque aonde quer que esteja, naquele momento que me invocar, eu estarei ali. E darei o galardão. E vos tornareis testemunha do meu Espírito. Então há um ancião, a todo ser, criatura que criei, para que registre justamente, nada injusto, tudo que há de ser, porque ele nada mais é de que o revelador, para que se manifeste o que foi criado, sendo revelado e julgado naquele dia. Então o ancião apenas escreve, não tem autoridade de julgar,
nem condenar toda e qualquer criatura, porque o papel dele é só registrar no livro individual de cada um as tuas obras, mas não intercederá, vai interceder pelas obras. Não mudarão vossas veredas. Só serão bem-aventurado aquele que em verdade ouvir, dá ouvido e praticar. Não vai precisar de ajuda, porque vós mesmos lutarão por vós mesmos. Vós mesmos santificarão a vós mesmos. Em vós haverá paz, pela paz que estará em vós. E cada um será testemunha de si mesmo, naquele tempo. E vai vencer todas essas coisas. O livro da vida é a água da vida, que está no meio do jardim, do meu universo, do meu cosmo, minha casa. E aquele que der água para beber, não sentirá sede. E o alimento do jardim, que há de comer, não terás fome. E no dia que todo joelho se dobrar, vão saber em vós mesmos que sois ovelhas, não bodes. Que sois trigo, não joio. Que sois meus filhos, não bastardos. E aí, apacentarei minhas ovelhas. Separarei as ovelhas dos bodes. E darei a sentença pela desobediência, pela maldade, ao tempo que por mim está determinado, até que se converta em espírito e em verdade. E aqueles que assim não fizerem serão réu confesso da tua destruição. E aquele que destruiu o templo, eu criei, eu também o destruirei. Dado a ele a sentença, numa lei inevitável, que punirá ao perverso toda a tua maldade. Então, melhor obedecer do que sacrificar. Melhor ouvir, dar ouvido, entender e compreender, e a razão te libertará. Eu vou abrir o entendimento. Eu vou dar a compreensão. Vou quebrar os grilhões que vos prende e tirar as cordas de aflição do vosso espírito. Vou dar liberdade aos cativos. E vou dar água a quem tem sede. E vou matar a fome dos que estão com fome. E darei descanso de tuas obras naquele dia. Então, estarão comigo e eu convosco. Hoje, como homens, contempla a imagem de um homem. Como pecadores e falhos, vós sois assim também esta matéria, o qual uso e através dele me manifesto. Pó e cinza, pecador. Porém, a minha graça é o que basta. Minha graça também é convosco. Amém. Para que assim podeis viver o meu querer e a minha vontade. E sobre a minha vontade não matarão, não roubarão, não vos prostituirão e não desejarão o mal do teu semelhante. Em vosso coração haverá o meu poder e perdoarão 70 vezes 7 aquele que vos ofender. Porque não haverá dolo, não haverá ódio, não haverá injustiça, não haverá nada que contamine teu coração. Porque eu vou libertá-los, dentro para fora. Aquele que ouve e não dá ouvido, e se alimenta na verdade da desobediência das minhas palavras. O ai é grande, e as lágrimas se multiplicam, e as veredas se fecham.
e nenhuma porta se abre. Há apenas o desejo de ser e não será, de alcançar e não chegará ao destino. Aquele que com teu esforço será em vão o teu sacrifício. Tal rebelde, que ouvindo não dê ouvido ao teu Senhor, porque nada acontecerá a ela ou a ele sem que eu me manifeste, sem que eu faça. Então é melhor obedecer do que sacrificar. E aos rebeldes, pela rebeldia, faço com que se reconheçam os teus pecados e que arrependam e que dê a chance, através do meu espírito, tendo chance de mudar tuas obras. Quando a espada vier e quando for crucificado. Então, pela dor, se converterão. Porque por obediência não querem, então manifesta o poder de autoridade. Se amar mais a dor, se converterá. Porque a dor não suportareis. Então é lícito que muitos passam pelo sacrifício da crucificação, para que nunca mais sejam pendurados no madeiro. E há muitos que não passarão pela morte, e não passará pelo sacrifício, não será pendurado, porque por mim será arrebatado. Então é só obedecer a mim, porque eu sou Deus de misericórdia e de compaixão. Sou amor, sou vida e paz eterna. Eu sou o que sou. E vós hão de receber o que por mim está determinado. São as minhas promessas. E que eu prometi, minha palavra não voltará vazia. Quando aprender a verdade, que a verdade será escrita no teu coração, e quando mudar vossas obras, grande será o vosso galardão. Primeiros frutos que terão será dentro de vós a paz, a firme convicção de uma vitória no tempo determinado, porque recebereis a fé, o fruto da vida, a fé, a água que há dentro dela, o qual não será revertida em lágrimas, porque lavará o espírito, sepultarás as iniquidades do espírito, e haverá ressurreição do próprio espírito, e serão glorificados, e reinarão eternamente comigo, em paz, em glória e em majestade, porque a recompensa será concedida. Como Rei, Príncipe e Senhor, haverá um banquete naquele dia, e eu mesmo servirei a todos ao mesmo tempo, e todos passarão o que está predestinado pela porta. E aos que não, a porta se fechará e não se abrirá. E o ai e o lamento nem será ouvido, para que haja paz, o que pelas paredes passarem. Não será como no Egito, e mesmo dentro de um recinto, vi os ai dos primogênitos, das mães que geraram, dos pais que perderam o privilégio da vida. Mas vós, naquele dia, não ouvirão nada. Não virão e não ouvirão nada. Porque dará a paz eterna, o gozo. E todos estarão num só lugar, naquele grande dia. Com Maria do Mar que não dá para contar, é o conhecimento que hei de trazer. Como há tempo, segundo a carne, manifestado pela carne, pela fraqueza da carne, selarei o livro do conhecimento que por mim será enviado.
mas será o suficiente para mudar este cosmos, este sistema, este reino, estas trevas. A luz resplandecerá e não haverá trevas. O conhecimento como semente dará os teus frutos. E alimentarei meu povo. Muitos vêm a mim, como costuma vir. Se assenta a minha presença, ouve minhas palavras, mas não as põe por obra. Por isso perece. Não tem um prazer no que chora, mas é através do choro que se converte. Não tem um prazer na crucificação, mas é a sentença do livre-arbítrio que eu dei para não pecar. Não tem um prazer nas prisões, mas é uma lei justa que testifica da maldade e que reconhece os teus erros e que espera com paciência no tempo até que saia das quatro paredes. Infelizmente, não tem um prazer no que chora, no que perece, nos enfermos. A enfermidade nada mais é do que uma manifestação da desobediência em vosso espírito para que se converta e viva. Através da dor. Os que de mim se alimentam não ficarão enfermos, porque não haverá contaminação no alimento. Porque o que contamina o homem é o que entra pela boca do homem. E o que contamina o espírito é o que sai do coração do homem. Porque o que a boca fala, o coração está cheio. E é pelas tuas obras que registrado no livro será julgado. E aí, justo será a mim como juiz para determinar a sentença. E não sairão mais dali. Vós serão diferente. Tereis a consciência de outra consciência. Um conhecimento nunca jamais adquirido. Tereis olhos para ver e deixarão de ser cegos. Ouvirão a mim e darão ouvido, porque curarei a todos vós. E aí, pela obra das tuas mãos, pela semente concedida, multiplicará e enriquecerá em galardão por justiça, toda justiça praticada. Haverá outro sistema, outro cosmos, outro ser e outro tempo. Este tempo não terá por memória e não existirá. Em verdade vos digo que em meu tempo não tem tempo de passado, nem de futuro. É o único tempo, em todo o tempo. Mas vós tendes o tempo do passado, sendo apenas um tempo, e único tempo. Não muda nada. Sois vós que mudais em cada tempo. É o mesmo universo, o mesmo planeta, mesma criatura que criei, mesmo tempo, nem mais nem menos. Não é o tempo que corre, é vocês que se precipitam no tempo. Não é o tempo que passa, são vocês que não acompanham o tempo. Não são vocês que perdem através de mim o que é culpado de Satanás, mas sois vós mesmo. Plantou, colheu. Não deu ouvido, pereceu. Muitos permitem-se pagar preço. E muitos não suportam o preço que a ela ou a ele está determinado, mesmo tendo reconhecimento dos teus erros, porque não estão preparados. Mas mesmo assim,
pagarão o teu preço pela desobediência. Pode ter o teu pior adversário dentro da tua própria casa. Então, se eu estiver em tua casa, bendito será o teu celeiro. Se eu estiver em tua casa, bendito será a tua aliança. Se eu estiveres em tua casa, bendito será o fruto do teu ventre. Se eu estiver em tua casa, bendito será a tua alma, teu corpo e teu espírito, porque nada acontecerá. Eu sou Deus de livramento. Mas se não tiverdes em mim, e eu observando a vós, permitindo que aprenda a verdade, os grilhões virão e as aflições virão, até que se converta e tenha o direito, pela justiça por mim praticada, para que eu vos liberte e vos torne testemunha no Espírito. Então, ao rebelde, ao incrédulo, ao abominável, aos mentirosos, aos feiticeiros, aos sodomitas, não herdarão o meu trono. Há muitas coisas que hão de acontecer em vós mesmos que não sabeis e não estão preparados para a verdade. Então é como uma criança. Não se pode dar um manjar sem começar pelo leite materno. Vocês não estão preparados para o alimento. Mas eu vou dar, gota a gota, cada tempo, o conhecimento. Aí se tornarão varões, varoas, perfeitas em espírito e unidade de espírito. E sereis como a mim, conhecedor do bem e do mal. E o que está em vós, pelas raízes de um passado, pelas maldições daquela que em desobediência deixou a semente, será arado a vossa terra, tirado as raízes de aflições e as maldições do vosso espírito, e plantarei uma outra semente. Viverás em paz eternamente. Não haverá julgo, não haverá pecado, não haverá cobrança, não haverá sentença, porque sereis glorificados, porque só a verdade vos libertará. Bom aprender. Bem-aventurado o tempo, chegou o tempo de aprender. Muitos estarão ouvindo, e muitos ansiosos para ouvir, e muitos querendo aprender, e muitos recebendo a justiça por justiça praticada, como herdeiro que serão. E todas as bênçãos virão e vos alcançarão, porque será dado por direito. Assim como eu prometi, eu darei. Mas não dou porcos, só filhos. Então, eu transformo o porco em ovelha. E a ovelha em filho e filha, menina dos meus olhos. Então a promessa não voltará vazia. E a multiplicação da prata e o ouro virá, alcançará e perseguirá. E o que vos prende não perderá mais. E vossas lágrimas não existirão mais. E os vossos desejos não serão mais vossos desejos segundo a carne, mas os meus desejos em espírito, em teu espírito, vivendo a mim e eu a vós no mesmo espírito. Aí sereis diferentes. E viverão diferente. Enquanto amarem o mundo, sereis escravos do mundo. Enquanto amarem o mundo, servireis outros deuses. É como a areia do mar que não dá para contar. Mas quando aprenderem de mim, e quando alimentarem de mim, e quando a mim vierem, nunca mais serão presos. Porque o meu sangue, em poder de vida, será o fôlego de vida do vosso espírito.
e o meu Espírito será o vosso Criador e Pai, e a eternidade da tua existência em ti mesmo, aí viverá eternamente comigo. Amém. Não vos preocupeis com prata e ouro. Não te preocupes com nada. Sou eu, Deus da divina providência. Faço o que está determinado a ser feito. A responsabilidade é a cada um segundo as tuas obras. Deixai a recompensa das obras, a multiplicação da obediência, o grandíssimo galardão no tempo determinado. Darei sabedoria e conhecimento, e serei a luz. E vão dizer naquele dia, Eureka, achei, encontrei, porque não deixarei confundidos. E vou mostrar. E a minha palavra se cumprirá, porque a bênção, por necessidade, ela virá, vos alcançará e vos perseguirá. Então não precisa se preocupar. Tá bom? Entendes o que falo? Como aqui muito é dado, também muito é cobrado. Tereis aflições. Um pouco. Sereis perseguido. Também um pouco. Sereis humilhado, para que seja exaltado. Também um pouco. Então, a verdade está entre vós. Não olha para a direita nem para a esquerda e não contempla o passado. Vive em novidade de vida, tendo a responsabilidade de fazer aquilo que está determinado. Sem pensar em recompensa, sendo recompensado por mim. Não te preocupando o que há de ser, porque tudo será. Nem determinando o tempo, porque eu sou o tempo determinado de que há de ser e agir e manifestar. Então é só viver cada tempo. Eu salvarei tu e a tua casa, todos os teus. É uma prova de que estou trabalhando. Então, a recompensa vem. Nem sempre o leito é para descansar. Às vezes o leito é para glorificar, cobrar, morrer, ressuscitar. Porque a uns é dado o leito para descanso e não descansam. A outros é dado o leito por cobrança e não querem permanecer lá. Então, é apenas um trabalhar. Não tem um prazer da morte do que morre, mas sou ressurreição e vida. Mas para que manifeste meu poder e minha grandeza sobre a morte, é preciso que morra, para que passe para a vida eterna através da manifestação do meu poder, ressuscitando naquele dia. Para que reconheça que eu sou a vida eterna. Para que haja ressurreição, tem que ter morto. Para que haja alegria, tem que passar pelo pranto. Para que tenha direito aos frutos, tem que plantar e pagar o preço. Tudo é o círculo da vida. E é assim que vamos viver. Nem maior nem menor. Porque não há grande. Porque o grande na terra é pó e cinza. E o pequeno em obediência é grande para mim. Então, tanto o grande como o pequeno, em mesma desobediência, são pó e cinza. Mais miserável é aquele pobre de espírito. E sendo pobre na prata, no ouro, também é pobre de espírito em conhecimento. Então, é verme na terra, pó e cinza. Como eu sou a ressurreição e a vida, o que de mim se alimentar, crescerá e dará muitos frutos.
porque o meu alimento será o manjar do céu. E os rins filtrará a minha graça e a minha ciência e a minha sabedoria, e não terão sede. Assim será o tempo determinado. Amém. Ide em paz e a paz seja convosco.